Você tem tomado iniciativa para as coisas que você deseja fazer? Você tem explorado as suas capacidades? Você tem ido atrás das coisas que você tem vontade, dos teus sonhos, de desejos ali que estão lá guardadinhos, lá no fundinho do seu coração? Eu vou contar hoje uma história para vocês e nós vamos tirar alguns pontos dessa história. Aqui Valéria Pereira, psicanalista e espiritualista. Minhas queridas pessoas, não é segredo nenhum para vocês que eu sempre comentei aqui que independente de qualquer religião, eu acho que Jesus Cristo, como o ser que ele foi, como que ele trouxe para nós, estamos aí há mais de 2000 anos ainda contemplando as sábias orientações que só faz ajudar a gente a nos tornarmos pessoas melhores. Eu sempre brinco que, e isso eu já ouvi várias vezes, que Jesus Cristo foi e é um grande psicólogo, né? Porque ele lidava com pessoas de várias classes sociais, de vários problemas, várias dificuldades, e ele a todos acolhia. E essa história que eu vou contar para vocês, para quem depois quiser dar uma olhada lá na Bíblia, você pode encontrá-la em Mateus, em Marcos e em Lucas no Novo Testamento. Essa história é sobre uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue que não parava nunca. Esse fluxo já havia atrapalhado a vida dela em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Primeiro, porque a história diz que ela gastou todos os recursos que ela tinha com médicos e ninguém tinha ajudado ela a poder curar esse fluxo constante. Segundo, naquela época, pelas leis religiosas, quando a mulher estava no seu período menstrual, pela lei religiosa lá da época, ela se tornava impura. Ela não podia ter contato com pessoas, ela não podia tocar em pessoas. Então vocês imaginam uma mulher que não estava só durante um período ali de menstruação, sem contato com pessoas, sem poder tocar em pessoas. Ela já estava há 12 anos. Então, ela chegou num ponto de se tornar o que? Uma pessoa marginalizada. Ela estava à beira da sociedade. Não podia frequentar os templos e não podia estar com pessoas. E aí, ela era considerada impura. Vamos considerar que nós estamos falando de uma situação que ocorreu há 2000 anos, tá? E aí, Jesus ia passar por onde ela estava. E ela pensou, a minha possibilidade de ser curada por esse mestre, por Jesus Cristo, é imensa. Eu vou me levantar e eu vou até lá. Só que imagina vocês, quando Jesus passava pelas cidades, a quantidade de pessoas que se amontoavam, e mesmo vindas de cidades vizinhas, para vê-lo. Então vocês imaginam uma mulher no meio de uma multidão gigantesca, tentando se aproximar de Jesus Cristo para falar com ele. Praticamente impossível, né? Eu acho que seria alguma coisa assim que a gente pensar, sabe, festa de Ano Novo na Avenida Paulista? Você tem ali mais de 1 milhão de pessoas ali e de repente uma pessoa famosa vai passar ali no meio daquelas pessoas. Você acha que é possível você conseguir falar com essa pessoa? Estou fazendo um paralelo, mas é mais para a gente pensar na dificuldade que essa mulher teria que enfrentar para poder se aproximar de Jesus Cristo. E ali, no momento daquela multidão, todo mundo se amontoando, todo mundo ali se apertando, tentando passar, tentando chegar até Jesus, Jesus para e ele diz: quem me tocou?
das minhas vestes saíram poder. Das minhas vestes saíram força. Das minhas vestes saíram virtude. E os discípulos dele falaram para ele. Eu imagino que eles olharam para ele com aquela cara assim: Jesus, dá uma olhada aqui. Ó a muvuca que tá aqui. Como é que você quer saber quem que te tocou? Tá todo mundo te tocando. E Jesus falou: não. Quem me tocou das minhas vestes saiu força, saiu poder, saiu virtude. E aí, naquele momento ali, os discípulos ali provavelmente entraram no processo de procurar o que tinha acontecido e essa mulher se apresentou. Vocês imaginam a fé dessa mulher? Se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E aí ela veio até Jesus, foi trazida até Jesus, e Jesus disse a ela o seguinte: a tua fé te curou. É muito interessante porque quando a gente estuda as parábolas de Jesus Cristo, todas as pessoas que ele curava, não importava o tipo de doença, de situação que a pessoa pedia para que fosse curada, Jesus sempre falava: a tua fé te curou. Não é o meu poder, é a tua fé. É o teu acreditar, é o teu arregaçar a manga e acreditar. E aí, ele disse a ela: vá em paz. Só que esse vá em paz, traduzido para o português, para nós, vá em paz, né? Fica bem, né? Que tudo dê certo para você, vá em paz. Mas eu busquei no hebraico, né? De onde vem a origem da história. E ali ele usa a seguinte expressão, lei shalom, que isso significa vá com total integridade física, mental, social e espiritual. Só essa palavra, vá em paz, que no hebraico é lei shalom, significa, vou repetir, vá com total integridade. Seja íntegro, seja íntegra. Em que partes da tua vida? Na física, na mental, no social e no espiritual. Olha que coisa mais fantástica. Olha que história nós temos aqui para trazer para a nossa vida no dia a dia. Então eu vou colocar 3 pontos aqui para vocês pensarem a respeito. Primeiro ponto, aquela mulher tinha um problema. Aquilo era problema, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu tô com um problema tão grande. Ah, o que aconteceu? Ah, meu carro quebrou. Gente, carro quebrado não é problema. Carro quebrado é uma situação que você leva no mecânico e você resolve, né? Ai, tô com um problema, queria tanto comprar uma coisa e não tenho dinheiro esse mês. Problema? Isso não é problema, isso é uma situação. Então a gente precisa começar a distinguir aqui na nossa vida o que é problema e o que é situação para ser resolvida. No meu ponto de vista, eu, Valéria, o que é problema para mim? Uma pessoa que é diagnosticada com uma doença que não tem cura, uma pessoa que perde várias pessoas da família num acidente, numa tragédia, uma pessoa que perde a visão, perde a fala e mesmo assim ainda vamos considerar problema-desafio. Aquela mulher, ela tinha um problema, porque ela estava há 12 anos à margem da sociedade daquela época. Há 12 anos, aquilo era um problema. Não essas situações do dia a dia que a gente passa e tem como resolver de uma maneira muito simples. Você levanta o bumbum da cadeira e vai lá e resolve a sua situação, por mais que às vezes demore um pouco de tempo. Então, olha só, primeiro ponto, essa mulher acreditou. Ela acreditou que se ela levantasse de onde ela estava, se ela saísse daquele lugar que às vezes ela até deveria ter se colocado muitas vezes como uma vítima da sociedade, da família que não
a queria mais, enfim. Ela parou de se olhar com dó, ela parou de se olhar com piedade, ela saiu do lugar de vítima. Ela levantou, ela acreditou que havia ali uma possibilidade. E ela foi atrás de buscar a solução para essa possibilidade. Segunda coisa, o agir. Não adianta só eu acreditar, eu tenho fé, eu estou orando aqui para Deus me dar um emprego novo, porque eu escuto muito isso. Se Deus quiser, eu estou orando aqui para eu arrumar um emprego. Aí eu pergunto, você está procurando? Você está pondo a sua cara para ser vista? Não, eu estou esperando. Gente, a gente precisa levantar, arregaçar a manga e ir para cima. A gente precisa fazer isso. Então, primeiro eu acredito, aí eu vou agir, eu vou levantar, eu vou atrás, eu vou fazer por onde? Eu vou fazer acontecer, eu vou buscar possibilidades, eu vou buscar soluções. Porque se você ficar lá, coitadinha de mim, o mercado de trabalho tá muito ruim, eu tô com dor no meu joelho, a minha vida tá muito difícil, ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, por favor, saia deste lugar, saia deste lugar, levanta, arregaça as mangas, tem milhares de oportunidades ao nosso redor, mas a gente precisa ter atitude. E aquela mulher, ela agiu, ela teve atitude. E aí, ela foi atrás, ela não conseguiu tocar ou conversar ali com Jesus, né? Tocar talvez fisicamente, não sei, cutucar ele e falar, oi Jesus, eu tô aqui, ou pedir para os discípulos, ei, eu quero falar com... Não, ela não tinha como, mas ela acreditou. Então, o que ela tinha naquele momento? Que ferramenta ela tinha naquele momento? Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela lidou com a possibilidade que ela tinha naquele momento. Ela acreditou numa possibilidade e ela agiu. Ela foi para cima da situação para resolver. E aí vem o terceiro ponto. Eu preciso ser íntegra na minha vida. Porque se eu não for íntegra, a minha consciência mais cedo ou mais tarde vai me acusar. E uma coisa que deixa a gente com a energia lá no dedão do pé é culpa e arrependimento. Então, quando Jesus fala para ela, Lei Shalom, que ele estava dizendo, segue a tua vida com integridade, seja íntegra, seja inteira. Cuida do teu físico. O que você anda fazendo com teu físico, com teu corpo, com teu santuário? Anda bebendo demais, anda fumando demais, anda comendo demais, anda fazendo coisas além do que deveria, que estão sacrificando este veículo que temos aqui de locomoção, que sustenta o nosso espírito. Seja íntegro, mentalmente falando. Observa se você não está em desequilíbrio. Observa se você não está colhendo ou acolhendo situações que estão causando desequilíbrio mental. E isso vai trazer uma saúde muito ruim para o teu mental. Ele continua, seja íntegro, socialmente falando. Vou tratar as pessoas com respeito, como eu gostaria de ser tratada. Vou tratar as pessoas com o olhar ali de procurar compreender, por mais que eu não concorde, para que as pessoas também tenham esse olhar de compreensão para comigo. E ele segue, seja íntegro no teu espiritual. Então lembra, eu preciso crer em algo, eu preciso me unir a algo. Não importa a religião, filosofia de vida, eu preciso usar da minha reforma íntima e me conectar a algo superior acima de mim. Então, quando eu estou sendo íntegra com o meu corpo físico, alimentando o meu corpo físico da maneira possível, correta,
Eu também estou alimentando os meus pensamentos, que é o meu campo mental e emocional. Eu também preciso alimentar as minhas relações, os meus relacionamentos. E eu também preciso cuidar do meu espiritual. Então, eu gostaria muito de deixar essas mensagens para vocês hoje. Essa é uma história que me toca muito, porque se eu ficar parada esperando alguém bater na minha porta, não vai acontecer. Então, Deus disse para nós, desculpa, gente, Jesus Cristo disse para ela: vá em paz, a tua fé te curou. Todos nós temos possibilidade de termos fé, de buscarmos esse amadurecimento espiritual, emocional, psíquico e físico. Está em nós. Somos uma centelha divina. Então, vamos nos levantar. Não sei qual é a situação que você está vivendo, não sei a dificuldade que você está vivendo no momento, mas essa situação não define quem você é. Esse momento ruim que você possa estar passando não define quem você é. Você é maior do que essa situação. Você é melhor do que essa situação. Então, haja. Acredite que é possível, que há possibilidades. Haja, levante, vá atrás de diferentes possibilidades. Uma não deu certo, tá tudo bem, eu tenho a segunda. Eu sempre preciso ter plano A, B, C na minha vida. Eu sempre preciso ter mais de um plano. Levanta e vá atrás. Segue com integridade. Saia do lugar de coitada, de coitado, de vitimismo, de vítima. Você é muito mais do que isso. Então, minhas queridas pessoas, que essa história possa tocar no coração de vocês como toca em mim, cada vez que eu me lembro dela. Que vocês encontrem na fonte criadora essa coragem para fazer por onde, porque quando eu levanto e dou os primeiros passos, aí eu recebo a ajuda do plano superior. Por mais difícil que seja, não é impossível. Todo momento difícil traz aprendizado. Todo momento difícil nos ajuda a crescer, a amadurecer, para ficarmos mais fortes, sermos mais maduros, entendermos melhor quem nós somos e o que nós precisamos para nos desenvolvermos. Então acredita, levanta, vá realizar os teus desejos, os teus sonhos, vá buscar soluções para as situações difíceis, para os desafios e para os problemas, se você estiver com algumas dessas três. Olha, um grande beijo, um abraço no coração de vocês e que vocês possam acreditar que é possível, é possível. Até mais.